Cálculos judiciais na prática. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e é isso que vamos começar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês na prática como você faz fazer um cálculo jurídico, um cálculo judicial, para você poder entrar aí com seu cumprimento de sentença. No vídeo em tela, eu estou trabalhando com um caso real aqui do meu escritório que eu entrei hoje com esse cumprimento de sentença. O que aconteceu? É um caso aí de rescisão de contrato, que eu perdi em primeira instância, recorri e na segunda instância eu reformei, então eu vou trabalhar com um acórdão. Sempre que você falar de uma causa que você tem que fazer uma correção, você tem que corrigir o valor que você pleiteou ali inicial, você tem que se atentar ao que a sentença vai falar, ou no meu caso o acórdão, porque então a gente está falando de segunda instância. Então no meu acórdão estava lá bonitinho, dou provimento para a reforma da sentença de juízo ocorre, e condena essa parte a pagar 8 mil, corrigidos monetariamente da data de ajuizamento da ação e com juros de mora da citação. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o valor de condenação de acordo com esses índices e esses termos passados pelo juiz. Você lembra lá que você está estudando processo a termo inicial e termo final, você acha que não vai usar para nada? Então, você usa. Então, o juiz mandou aí como termo inicial 2 datas para eu poder fazer o meu cálculo. E é isso que eu vou mostrar pra vocês aí na prática como você vai fazer, beleza? Então, sem mais delongas, vou jogar pra cima da tela aqui e vou mostrar pra vocês como fazer um cálculo, pra você montar sua planilha de cálculo judicial para instruir o seu cumprimento de sentença. Então, pessoal, por favor, me acompanhe. Maravilha, tô pequenininho aqui no canto, pessoal, vou até confirmar, beleza, tá certinho. Esse aqui é o trecho do acórdão, no meu caso, que o magistrado, né, os desembargadores reformaram. Então, ó, reforma-se as referidas sentença e recorrida, para se julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais e decretar o que? A rescisão do contrato que eu queria, com a consequente condenação do apelado à devolução de 8 mil reais, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. E também ele fala aqui porque vai me dar um honorário de sucumbencial aí de 15% sobre o valor de condenação. Quando ele fala isso, a gente tem que se atentar que é 15% do valor de condenação não corrigida, o cru, tá? Então é 15% desses 8 mil aqui, se não me engano dá 1.200 reais. E aqui vai pro meu bolso, que são os honorários sucumbenciais, tá bom? Então, essas aqui foram as instruções dos desembargadores para entrar com o cumprimento de sentença, quando que o cara tem que pagar. Agora eu vou pegar essas informações e vou passar para a tabelinha, calculando para chegar no valor correto de indenização que a pessoa está devendo. E por que isso acontece? Porque incide da correção monetária, que é basicamente a inflação, né? O valor, quando eu ajuizei a ação, 100 reais valia tanto, tinha tanto de poder de compra, e hoje em dia tem menos poder de compra. Por quê? Por causa do efeito da inflação. Então a gente faz a correção monetária para igualar esses valores e ser uma coisa justa. Então hoje em dia, se nós vamos supor 120 reais, tem o mesmo poder de compra que 100 reais há um ano atrás, tá bom? E os juros de mora ocorre porque o executado, né, o réu, ele estava em mora a partir do ponto que ele estava devendo para o meu cliente. E daí a gente considera-se o índice de citação porque é quando ele teve conhecimento do processo, beleza? Eu vou pegar as informações aqui e vou jogar para a tabela. Como vocês bem sabem, quando eu falo de cálculo jurídico, cálculo judicial, eu utilizo desse programinha gostoso, drcalc.net. Uma vez eu critiquei bastante, que eu acho o site um pouco feio, e um inscrito falou, ó, cara, isso não é legal. O site ajuda bastante, não é legal ficar criticando e concordo com ele, então não criticarei, mas fica aqui minha observação, eu queria ele mais bonitinho. Então fechou? A gente vem aqui em cima em cálculo, sem erro, clica aqui, ó, vai aparecer uns anúncios, porque os caras têm que ganhar um dinheirinho, que ajudou a gente bastante já, né? A gente fecha esses anúncios aqui. A gente vem aqui, ó, cálculos judiciais aqui em cima e clica onde? Planilha de débitos judiciais. Ele abre essa planilha, aqui é o norte que a gente vai trabalhar e é aqui que vai fazer tudo e aqui que a mágica acontece. Beleza, vamos por partes. Descrição do cálculo. O que eu coloco aqui? Eu coloco uma descrição da tabela para o processo. Eu gosto de falar o quê? Tabela de custo, tabela de cálculos, cálculos, processo, número, e eu coloco o número do processo que eu estou trabalhando. Coloco só isso. Pode colocar as partes também, né? Autor versus réu, a gente pode colocar. Mês de referência para atualização de valores. O que é isso aqui? Isso aqui está falando do índice de correção monetária. Ele pergunta, olha, você quer corrigir os valores monetariamente até qual mês? Esse aqui você sempre vai deixar o mês vigente que você está trabalhando ou o mês que possui aqui na tabela. Essa tabela é atualizada mensalmente, de acordo com os índices da inflação, e ele sempre joga para o seu último índice que ele já tem na tabela. Então ele tem até o índice de março,
Hoje é 10 de abril, ele tem até o índice de março. Eu deixo sempre o índice que ele apontou, tá bom? Isso aqui, então, sobre correção monetária. E ele pergunta também qual o índice de atualização também nessa correção monetária. Quando a gente fala de cumprimento de sentença, a gente trabalha com o índice do TJ de São Paulo. Então a gente abre aqui essa relação de índice, tem vários estados, tem várias opções aqui pra gente trabalhar essa correção. O FESP, dólar, de outros estados, tá? Tem muito lugar aqui legal. Eu deixo o TJ de São Paulo, que é o tribunal que eu trabalho, então não tem erro. O Dr. Calc agora tem umas novas atualizações, então essas aqui, ó, novo, tá vendo? Ó? Deflacionar valor nominal em caso de inflação negativa. O que é inflação negativa, pessoal? A inflação, ela não é só positiva, ela também pode ser negativa. Quando ela é negativa, o valor desce, tá? O valor é menor. Eu não seleciono porque eu trabalho só com a inflação positiva, tá? Então a gente não seleciona essa opção. Juros, aí ele só pergunta aqui, ó, informa os dados referentes a juros compensatórios ou remuneratórios. Isso aqui a gente não vai fazer nada nesse quadrado aqui, tá? Juros compensatórios é basicamente juros, sei lá, de um empréstimo que você faz. Isso são juros compensatórios. Não são os moratórios, porque os moratórios é aqui embaixo, ó. Informe dados referentes a juros moratórios. Clica aqui, pessoal. Agora aqui é o pulo do gato. A gente clica aqui, ó, juros legais, que é de 1% ao mês, tá? Ele só simplesmente vai selecionar essa opção aqui. E aqui tem a segunda opção, calcular juros a partir de quando? E é exatamente agora que a gente abre nosso acordo. O que o juiz falou? Ele falou assim, ó, os juros de mora, aqui ó, juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Então eu tenho que abrir meu processo, ver lá nos movimentações processual quando a citação se deu como positivo e foi juntada no processo. Aquela data vai ser de quando ocorreu a citação. Daí a gente coloca aqui, vamos supor que foi esse aqui, ó, 25/12/2021, que deu no meu processo. Essa opção vem marcada normalmente, incluir juros somatórios sobre os compensatórios, você não vai fazer nada, tá tranquilo. A gente desce mais um pouquinho aqui e pergunta, multa e honorários. Isso aqui é legal, que a gente tá falando de cumprimento de sentença. Quando a gente entra no cumprimento de sentença, a gente sabe que se a pessoa não paga dentro dos primeiros 15 dias, e posteriormente o que acontece? Ele vai ter uma majoração de honorários advocativos e vai receber uma multa. Então a gente já bate, qual é o valor da multa e qual é o valor dos honorários, para você informar. E agora tem uma nova opção que é bem legal, que ele já traz essa hipótese aqui. Essa hipótese aqui do 523 parágrafo 1º do CPC é exatamente uma multa de 10% de honorários, 10% que é essa majoração, quando a pessoa executar não respeita o prazo dos 15 dias. Simplesmente você selecionar, quero aplicar multa e honorários, não quero aplicar, tá tranquilo. Então vai depender do seu caso, do seu momento processual. Mas no meu caso aqui, que a gente está trabalhando, que é um caso prático hoje, o juiz falou o quê? Sucumbência vai ser 15% do valor de condenação. R$8.000, 15%, se eu não me engano, é 1.200. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o valor de 1.200. Normalmente, porque, doutor, você não pode simplesmente 15% aqui e já era. Não ia dar certinho os 15% que você está pedindo? Não dá certo se eu fizer dessa forma, porque daí esses 15% vai incidir sobre o valor de 8.000 corrigido já. Tá, o programa entende que é para corrigir o percentual em cima do valor corrigido. E daí vai estar em desconforme com a acordo e vai ter um excesso aí de execução. Tá errado. Então o que eu tenho que fazer? Eu coloco como honorários fixos, eu seleciono aqui. E qual é o valor do honorário fixo? Daí eu faço o cálculo, né? 8.000 vezes 15%, se eu não me engano é os 1.200 aqui, ó. Fechou bonitinho. Agora, pessoal, a gente vem para a última parte, que é a relação a preenchimento da data que vai no débito em si. Esse aqui, qual é a data que ele pergunta aqui? O juiz fala o quê? Vai fazer a correção monetária dos 8.000 a partir do ajuizamento da ação. Agora que eu coloco a data de ajuizamento da ação. Vamos supor que eu ajuizei a ação em 15 de abril de 2020. Aqui que vai implicar a correção monetária. Ele vai aplicar essa correção de 15 de abril de 2020 até esse índice aqui, até março de 2023. Entendeu? Então, esse aqui delimita o limite total e aqui embaixo você vai delimitar o início. E daí que ele pergunta qual o valor, é os 8.000 que eu ganhei ali em sede de acórdão, tá? E daí eu coloco a descrição do item, posso colocar aí, condenação, condenação, pronto. Coloco uma descrição do que é. Aí é só confirmar tudo isso, tá tudo certinho, bonitinho, e vem aonde executar cálculo aqui. Clique em executar. Pronto, ele gerou a tabela aqui pra mim desses valores automaticamente. Então ele fala planilha de débitos judiciais, tabela, essa aqui é a primeira descrição que eu coloquei lá em cima, né? A tabela de cálculo do processo X, autor versus réu, data de atualização, até onde que atualizou, que é março de 23, o indexador utilizado é o do TJ, que pede isso aqui, que é o NPC, que é a inflação, juros moratórios legais.
a partir de 25/12, isso aqui é os juros legais que eu sigo que o acordo implica, que é a partir da citação. Não tem multa, então é 0% de multa. E honorários advocativos de 1.200 certinho, né? Deixou fixo porque eu coloquei um honorário fixo, tá? Não coloquei percentual, se no caso percentual ia dar ruim. Ó, ele implica, ó, então, qual item que tem? Condenação, data de ajuizamento da ação, o valor era de 8.000 em 2020, hoje em dia vale o que? R$9.900, por causa da inflação. Então agora sim é o mesmo poder de compra, traz essa equidade, essa justiça, tá? Não tem juros compensatórios, juros moratórios legais de R$1.400, porque a pessoa está em mora aí desde aquele tempo que eu trabalhei para vocês, né, 25/12. E dando um total aí de 11.300 que a pessoa deve, e não confundir com seus honorários de 1.200. Total dá 12.594. O que você faz aqui, pessoal? Você vem aqui em cima em salvar planilha. Ele vai transformar nesse aqui. Daí você dá um Ctrl P e salvar com um PDF. Tá aqui o seu PDF bonitinho de planilha, tá bom? Faça um adendo que o seu cliente tem direito aos 11.000 e os honorários comerciais são do advogado, nunca se esqueça disso. Os 1.200 são do advogado, não entra dentro desse cálculo, beleza? Vou voltar para a tela grande aqui agora. Opa, vamos lá. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu mostrei na prática para vocês como você faz para fazer um cálculo judicial. Eu sempre me utilizo da ferramenta de Dr. Calc, que é uma ferramenta muito boa, então vai te auxiliar bastante no sentido de ganhar prática, né? Fazer muito mais sério os cálculos judiciais aí. E você sempre tem que se atentar ao quê? Aos índices fixados aí na sentença ou no acórdão. Hoje vai falar, olha, correção monetária a partir de tanto, juros moratórios a partir de tanto. Você tem que seguir esses limites. Honorários também, tem que seguir tudo bonitinho. Porque se você não segue, você cobra mais, você pode pensar, vou cobrar mais, vou me dar bem, o cara se ferrou. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido que existe um excesso de execução, e daí vai ter meio que um conflito dentro do processo, e pode até pagar 5 meses para o advogado por causa desse excesso, tá? Então não vale a pena, você tem que fazer o cálculo certinho do valor correto a ser trabalhado, fechou? Não tem erro, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.